Olá pessoal, aqui quem fala é o Elias da Evolute, sou instrutor da Evolute Meia e hoje a gente vai estar comentando aí sobre a nossa palestra de manutenção de hardware, que vai envolver aí computador, celular e notebooks, ok? Primeiramente aí a gente vai estar vindo comentar sobre os componentes, né, físicos, para a gente ter uma explicação mais básica de como funcionam os componentes, de quais são os componentes e como tem que ser feito uma manutenção, ok? Primeiramente a gente tem os componentes básicos, que são placa-mãe, placa de vídeo, processador, ok? A gente tem a memória RAM, a gente também tem o disco rígido, que é o HD, e a gente tem a fonte de alimentação e também nós temos o gabinete, ok? Então esses são os componentes básicos assim que a gente precisa saber em todo tipo de manutenção, ok? Então, mais uma vez, falando sobre os componentes, nós temos o componente que é a placa-mãe, processador, memória RAM, placa de vídeo, gabinete e fonte de alimentação. Se eu não me engano também, eu esqueci de falar sobre a placa-mãe, mas são esses nossos principais componentes de hardware, ok? Vou falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre a função de cada um, ok? Passar passo a passo por cada componente, para depois da gente falar sobre a manutenção, como é feita, quais são os tipos de manutenção e como devem ser feitas cada manutenção, ok? Primeiramente a gente vai começar falando sobre a placa-mãe e sobre o processador, tá? A gente tem a placa-mãe e a placa-mãe, a função dela é fazer a comunicação e a conexão entre todos os componentes que eu acabei de citar. No caso vai ser o componente do processador, ele vai ficar no slot da placa-mãe. A gente tem a memória, onde tem os slots de memória também. A gente tem a placa de vídeo, a placa de rede, alguns outros componentes extras que a gente pode estar adicionando na nossa placa-mãe. E o gabinete, ele é onde suporta a placa-mãe. Beleza? Então ele vai estar ali fazendo a nossa casinha, podemos dizer assim, da placa-mãe, ok? Então a placa-mãe tem essa função aí de estar fazendo a junção, conexão e interligação entre todos os componentes. Então a placa-mãe sempre vai estar acoplada a todos os outros componentes. E a gente tem um processador, e o processador, a função dele é nada mais nada menos do que é responsável por executar raciocínio lógico, no caso seria as contas matemáticas. Os threads, eles que é cada parte lógica do processador, ele vai realizar um cálculo lógico, tá? Uma conta matemática que é necessária para ser feita aí no para ele fazer a tradução, né? De bits, que seriam zeros e uns, que no caso ele interpreta como pulsos elétricos, para alguma função real que esteja sendo feita. Pode ser você estar abrindo um aplicativo, estar abrindo a internet, ou até mesmo digitando alguma coisa no computador, ele recebe como pulsos elétricos, e o processador que faz essa tradução aí de pulsos elétricos para funções existentes visíveis para a gente. Então, todas as instruções que o processador recebe vai ser passadas de operações matemáticas e lógicas para operações visuais, tá? Que a gente consiga interpretar. Tá? E além desse tipo de operações, ele também faz a leitura de gravação e leitura de dados. No caso, ele faz a leitura da leitura. Entenderam? Então, a gente tem o processador ali, a gente poderia classificar ele como todo o cérebro da operação. E a placa-mãe a gente poderia classificar como se fosse o coração. Ali ela distribui tudo certinho para todos os lados. Ok, então ela distribui a energia para cada componente necessário, para cada coisa que está
ali ligada a ela, e o processador faz essa tradução desses pulsos elétricos que ele recebe e de todas esses cálculos matemáticos de onde tem que ir o que, para coisas visíveis que a gente possa ver. Então, recapitulando, a placa-mãe tem a função de fazer a conexão e comunicação entre todos os componentes que estão ligados nela, ok? E o processador é responsável por executar as instruções que vão aparecer ali vigentemente na memória, tá? Então, as operações matemáticas, as buscas, leituras, gravações, tudo que estiver passando ali pela nossa memória, o processador vai interpretar da melhor maneira, seja ela executando uma função, como eu disse, abrindo um aplicativo, internet, digitando alguma coisa, seja fazendo a gravação de algum programa, instalando algum programa. Quem faz essa tradução de matemática e pulsos elétricos para coisas visíveis e coisas que a gente tem é o processador. Então ele é mais do que importante, mais do que essencial para a gente tá dando máxima atenção para ele, ok? Logo depois a gente vai falar agora sobre a memória RAM e o disco rígido, o HD, certo? Hoje a gente também tem aí uma nova tecnologia que já está bastante anos, faz bastante tempo no mercado aí, que seria os SSDs, o Solid System Drive, se eu não me engano. Não sei a tradução certinha, mas a gente tem os SSDs aí que já estão há mais ou menos uns 10 anos no mercado aí, trabalhando com alto desempenho de gravação e leitura de programas e arquivos e pastas e seja o que for que você deseja estar fazendo ali a transferência de dados. Na memória RAM, é um tipo de memória volátil. A gente tem dois tipos de memória na nossa placa-mãe. A gente tem a memória RAM, que é um tipo volátil, que vai ser uma memória que a todo momento que você apagar, desligar no caso, o seu computador, ela vai ser perdido todas as informações contidas nela. Então, quando geralmente os aplicativos pedem para que você salve alguma coisa na sua placa, ou que exista algum tipo de gravação do arquivo ou algo do gênero, é justamente para isso. Porque se seu computador desligar naquele momento, não está salvo no seu disco rígido, não está salvo no seu HD, vai estar salvo ali na sua memória apenas aquelas alterações que você fez no momento. Então é muito necessário, mais do que necessário, que você sempre esteja salvando dentro desses aplicativos que você está modificando, justamente para que se houver um desligamento do equipamento, pode ser até do celular mesmo, do notebook ou do computador, ele vai morrer, ele vai sumir, vai acabar, não existe mais, beleza? Ele vai desaparecer. E lembrando que esses componentes que a gente está comentando aqui são os componentes de qualquer desses três equipamentos, tá bom? Todos os três equipamentos possuem uma placa-mãe, possuem um processador, possuem memória RAM e possuem um disco rígido, ok? Possui memória, onde a gente vai estar podendo salvar as coisas. Então, voltando à nossa memória RAM, a memória RAM é um tipo de memória volátil, ok? Que serve para armazenar as atividades e tarefas que estão sendo utilizadas ali no momento. Como eu estava dizendo, são coisas que você está fazendo no momento. Então, você pode perceber que, vamos colocar numa situação onde você ligou o seu computador, você estava no seu e-mail, digitando o e-mail e não salvou aquele e-mail, não enviou. O seu computador, quando ele desliga e liga novamente, ele não abre ali com a internet e o e-mail já aberto. Ele vai abrir aquela tela inicial, tudo normal, parado, como se nada tivesse acontecido. Por quê? As atividades que você estava fazendo naquele momento, no caso mexer na internet, mexer no seu e-mail, são atividades momentâneas ali que só estavam sendo interpretadas pela memória. A memória RAM estava recebendo a informação, passando para o processador para ele fazer essa interpretação. Apenas, não estava salvo em nenhum lugar, nem na internet, nem no seu disco rígido, nem no seu SSD, e nada disso. Então, a gente precisa ter bastante atenção a isso, porque esse tipo de memória é o tipo de memória que
é sempre necessário, vai estar sempre sendo requerido, porque você pode estar fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Então, ele vai precisar estar fazendo várias interpretações, lendo e escrevendo ao mesmo tempo a memória RAM. Outra coisa, agora vamos passar para o nosso disco rígido. O disco rígido, ele é capaz de salvar e armazenar todos os programas, tá? Todos os arquivos, tudo que existe de documentos ou até de aplicativos que você está utilizando. Então, se você estiver fazendo algo e precisa ser salvo, no caso um arquivo, seja de Word, como eu estava dizendo, possa ser um e-mail que você estava escrevendo, possa ser do Excel também, ou um vídeo que você esteja editando, alguma coisa assim, é necessário que você salve. Então, quando ele pede que você faça esse tipo de ação, que você salve alguma coisa, é necessário que ele salve em algum lugar. Então, por isso que todos os nossos dispositivos, eles possuem dois tipos de memórias, né, que sempre ficam em evidência aí. É a memória RAM e a memória interna, no caso nosso do computador e do notebook, seria aí o HD ou o SSD. E no celular ficaria para a parte de memória interna, ok? Então, sempre que você estiver fazendo algo, o HD ou o SSD tem essa função. Essa função é justamente de guardar todos os programas e os arquivos que você pode ter editado, não sei, há meses atrás, anos atrás, entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente sempre estar atento aí para melhor cuidado possível com os nossos HDs e SSDs, porque são os tipos de coisas que salvam as informações assim durante anos e anos, até que aquele equipamento entre em defeito ou que você mude até mesmo o equipamento, coisas do gênero, ok? Então, recapitulando mais uma vez, memória RAM é um tipo de memória volátil que vai estar ali armazenando todas as atividades que você estiver fazendo no momento, ok? Então, se você estiver digitando alguma coisa, se você estiver, não sei, abrindo vários aplicativos, quem vai estar fazendo o armazenamento dessas atividades é a memória RAM, e enquanto ela está armazenando, ela manda essas informações justamente para o processador fazer esse tipo de interpretação, ok? E a gente também tem o disco rígido. O disco rígido, o HD ou o SSD, ele é um tipo que vai estar salvando ali, vai ser um tipo de armazenamento, uma gravação que você vai estar fazendo ali para ser duradoura, ok? No seu HD ou no seu SSD. Ele vai armazenar seus programas, seus aplicativos, vai estar armazenando softwares, vai estar armazenando documentos, vai estar armazenando todos os tipos possíveis, ok? De uma maneira duradoura, ok? Para você não perder e não estar sempre digitando novamente, criando novamente as mesmas coisas, não estar perdendo tempo, beleza? E a gente chega aqui numa das partes assim que também acabam sendo uma das mais importantes, ok? Que é a fonte de alimentação. A fonte de alimentação vai estar aí fazendo a alimentação de todos os componentes físicos. No caso, ele vai estar fazendo a alimentação da nossa placa-mãe, que vai estar enviando energia para a nossa memória RAM, para a nossa memória ROM, vai estar enviando energia para o nosso processador funcionar. Vamos supor que a gente tem uma placa de vídeo, vai precisar de energia para a placa de vídeo também, vai necessitar energia vamos supor que você tem um leitor de DVD e CD, é necessário que a fonte de alimentação também esteja conectada nos seus HDs, nos seus SSDs. Então, a fonte de alimentação ali, ela é como se fosse o nosso corpo. Todas as partes aqui de dentro, que é a placa-mãe, memória RAM, processador, a HD ou SSD, a placa de vídeo, a placa de rede, isso são como se fossem os nossos órgãos ali. São as partes internas. E a fonte ali
é o que ela vai estar movendo, é o que vai estar fazendo ter energia, é o que vai estar fazendo acontecer. Então, se a gente não tiver uma fonte e tiver todas as outras peças, não vai adiantar, porque não vai conseguir ligar na energia e não vai existir corrente para a nossa placa-mãe trabalhar e os nossos outros componentes também, como o HD, o SSD, leitor de disquete, leitor de DVD e CD, coisas do gênero. Ok? Então é sempre bom a gente ter uma fonte de qualidade, tá? De uma boa qualidade, para que não haja nenhum tipo de erro, nenhum tipo de dano na nossa máquina, que a gente já vai chegar nessa parte. Não haja nenhum tipo de dano nas nossas máquinas, justamente por causa de uma fonte ruim, de uma qualidade ruim, ok? Que não vai estar entregando ali o que ela realmente promete, tá bom? E logo após isso, depois de explicar o que cada peça faz, a função de cada peça, ok? Não me aprofundei muito no assunto, porque é só para inteirar quem não está muito a par desses tipos de componentes e está assistindo a nossa palestra aí. Esses são os nossos componentes básicos, existem em todos os equipamentos que estão sendo citados aqui, que é o computador, o notebook e o celular, ok? Então, assim, isso existe em tudo, tá? Uma placa-mãe existe no seu celular, mesmo que ela seja pequenininha, existe um processador no seu celular, porque o processador, como eu estava dizendo, é o que interpreta cálculos matemáticos, cálculos lógicos, para algo visual, algo que a gente consiga enxergar. Pulsos elétricos, todo esse tipo de coisa, ele interpreta para que a gente consiga visualizar. Tem a memória RAM, que é o tipo de memória volátil que vai estar ali funcionando a todo momento, tá? Abrindo aplicativos, criando mensagens, criando texto, criando esse tipo de coisa. E o armazenamento interno, no caso do celular, mas no caso do computador e notebook, a gente vai estar utilizando aí o HD e o SSD, que também tem o mesmo significado e também tem o mesmo objetivo de guardar os aplicativos, guardar as informações que sejam duradouras. Pode ser foto, pode ser música, pode ser vídeo, qualquer coisa do gênero. Beleza? Show de bola! E agora vamos lá para a nossa parte mais importante, que é o nosso grandíssimo tema de hoje, ok? Quais são os tipos de manutenção que existem e por que essas manutenções são necessárias, ok? Vamos lá, vamos para esse tipo de conversa. Hoje a gente está sempre nessa área de manutenção, ok? A gente sempre fala sobre 3 tipos de manutenção de hardware, tá? 3 tipos de manutenção. Aí você vai me perguntar quais são esses tipos tão importantes, que a gente só tem 3, mas eles são tão importantes assim? Então, quais são esses tipos de manutenção que a gente tem? Nós temos a manutenção preditiva, ok? Nós temos a manutenção preventiva e nós temos a manutenção corretiva, ok? São os 3 tipos mais importantes que existem de manutenção e que, assim, mais importantes e que são os mais utilizados pela gente aí no dia a dia. A nomenclatura que a gente utiliza são dessas 3. Não existe nenhum outro tipo de manutenção que seja assim tão importante quanto essas que eu citei, ok? E elas são necessárias, são sempre necessárias em várias ocasiões diferentes, em vários níveis diferentes. E você só vai identificar o que cada manutenção vai necessitar e onde cada manutenção vai entrar justamente com o tempo e com a explicação que eu vou dar. No caso, essas manutenções têm o objetivo de identificar, se prevenir e se proteger, ok? De diversos problemas, de diversos acontecimentos que podem estar aí entrando em
em pane ou que podem estar danificando o seu equipamento ou qualquer coisa do gênero. Como eu disse, isso aqui engloba todos os nossos aparelhos eletrônicos, tá? O computador, o notebook e o celular. Ele vai entrar nessas três quesitos aí, nesses três tipos de manutenção, porque é super, hiper, mega importante que vocês entendam isso, que esses tipos de manutenção aqui, eles estão falando sobre a mesma coisa, eles estão sobre o mesmo assunto, ok? Então vamos lá. Manutenção preventiva. A manutenção preventiva é feita Desculpa. A manutenção preditiva, ela é feita para que você tenha um acompanhamento em tempo real, ok? De tudo que está acontecendo ali com o seu computador. Ok? Então, ela é uma manutenção que é, na maior parte das vezes, acompanhada por softwares. Ok? O que seriam softwares? Seriam os aplicativos que nós temos para estar acompanhando aí em tempo real todos os componentes. Sim, isso mesmo. Todos os componentes do nosso computador, notebook, celular. A gente faz um acompanhamento em tempo real, ok? No tempo que está ativo ali, como se você estivesse utilizando normalmente, sem problema nenhum. Esses softwares vão estar rodando justamente para isso, para que a gente veja se tem algum componente ali do computador, ou do notebook, ou do celular em mau funcionamento. Pode ser uma temperatura elevada, pode ser uma voltagem ali errada que esteja acima do valor aceito. Podem ser vários tipos de coisa que podem estar indicando aí um possível erro. Então, a manutenção preditiva, ela vem com essa intenção da gente estar acompanhando ele em tempo real, para nem precisar abrir computador, nem precisar tirar peça, nem precisar gastar tempo, ok? O único tempo que a gente vai gastar é justamente no período de teste que a gente tiver com esses aplicativos abertos, para a gente identificar quais são os componentes, para a gente identificar qual é a temperatura deles, qual é a voltagem, quais componentes são, entendeu? De qual marca, de onde vem, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, ok? E quais são os benefícios que vêm com essa manutenção preditiva? Já comentei alguns. Você evitar esse tipo de montagem, desmontagem do equipamento desnecessariamente, que seria, imagina você ter que desligar o celular, abrir seu celular todo, tirar ali a bateria, isso e aquilo, e checar um por um, componente por componente. Abrir o seu computador, abrir o seu notebook, checar componente por componente. Olha quanto trabalho, quanto tempo você iria estar perdendo fazendo isso. Então, a preditiva, com os aplicativos, os softwares, vem justamente com esse objetivo aí, de você economizar tempo e dinheiro. Reduz o custo de uma manutenção preventiva e aumenta a vida útil do seu equipamento. Aí você me pergunta, como é que ele vai aumentar a vida útil do meu equipamento e por que ele vai economizar o dinheiro da preventiva? Porque vamos lá, se você chega para mim e diz que o seu computador está em perfeito andamento, está funcionando super bem, só que você queria checar ele, ver se ele realmente está bem. Se você leva numa manutenção ou o cliente chega até você com esse intuito, o que são as primeiras coisas que você vai pensar em fazer? Você vai pensar em fazer a preditiva, porque isso vai reduzir custo para o seu cliente. O cliente não vai haver necessidade de que você abra todo o equipamento do cliente, cheque peça por peça, desmonte tudo, perca um tempo gigantesco para ver se existe alguma coisa ali que precisa ser mudada, que precisa ser melhorada, sendo que você simplesmente pode fazer isso em meia hora ou uma hora, coisas rápidas, e checar todos os equipamentos sem fazer nada. A preventiva, há necessidade, e eu já vou chegar lá,
de abrir o equipamento, de utilizar o equipamento, fazer testes com os equipamentos. Olha quanto tempo você já está perdendo aí fazendo tudo isso. Na preditiva, não existe essa possibilidade de você abrir tudo e tudo mais. Você só precisa estar com o equipamento ali ligado, funcionando para utilizar. Ok? E ele aumenta a vida útil justamente por causa disso, porque você não vai precisar ficar tirando, colocando algumas peças em risco, talvez por você estar carregado eletricamente, não ter descarregado, ou outras coisas do gênero, poder estar arranhando alguma coisa, amassando um pino do processador. Então você não vai estar perdendo tempo e muito menos vai estar tirando tempo e dinheiro do seu cliente desnecessariamente. Essas são as vantagens da nossa manutenção preditiva, ok? Então é muito importante assim que quando o cliente chega com um equipamento bom ou quando você vai fazer a visita na casa do cliente com um equipamento bom, não apresenta nenhum defeito, nada está acontecendo, faça uma manutenção preditiva. Vê se tem alguma peça trabalhando fora de voltagem, fora de regulagem de tensão, ok? Só preste atenção nessas coisas, porque se houver algo assim, aí nós vamos para nossa outra parte, que é a nossa manutenção preventiva. Aí sim nós entramos na nossa manutenção preventiva, que é, está ocorrendo algum problema, realmente a gente constatou na preditiva que está ocorrendo isso e aquilo. O que a gente faz na preventiva? Você vai me perguntar. Esse tipo de manutenção preventiva, ela vem com o intuito de antecipar defeito ou dano que possa existir na máquina. Como eu disse, você viu ali que não é nada demais, está funcionando perfeitamente, só tem um probleminha na voltagem. Tá trabalhando mais do que deveria. Então, o que você vai fazer? Você vai vir na preventiva, vai mexer na máquina, vai ver o que está acontecendo, se tem algum erro de tensão, se tem algum componente na placa-mãe ali, para conferir o que está acontecendo. E evitar, talvez, uma pane na placa-mãe, uma pane em algum outro equipamento. Então, a preventiva vem com esse intuito de fazer a antecipação de qualquer defeito, ok? E a manutenção preventiva é feita de períodos em períodos, de acordo com a necessidade do equipamento do cliente, ok? Então, o que vai estar acontecendo? Vai estar acontecendo que você vai sempre estar em contato com o cliente, sempre falando com o cliente, sempre comentando, perguntando se existe algo. E quando chegar num período, geralmente eu aconselho todos os meus alunos a fazerem a manutenção de 6 a 7 meses, ok? Nesse período, então, seriam 2 vezes ao ano você está fazendo uma manutenção preventiva aí, está checando o equipamento do cliente, está limpando o equipamento do cliente, fazendo uma limpeza, ok? Trocando pasta térmica, esse tipo de coisa assim, 2 equipamentos, ok? Essa parte da pasta térmica se aplica somente ao nosso computador e notebook, tá? A parte de troca de pasta térmica, ok? A gente vai estar fazendo ali a troca da pasta térmica, tirando todos os equipamentos do gabinete do cliente, vai estar fazendo a limpeza do gabinete ou da placa-mãe ali, se a gente estiver no notebook, a gente vai estar fazendo uma limpeza ali bem profunda e trocando as pastas térmicas justamente para evitar superaquecimento, evitar erro de tensão, erro de voltagem, esse tipo de coisa, para não chegar no extremo de haver necessidade de fazer a troca de equipamento, ok? E isso vem com benefícios como todas nessas 2 primeiras que a gente estava falando, no caso não todas, mas nessas 2 primeiras que a gente estava comentando, que os benefícios são evitar queda de rendimento, no caso se a gente está tendo um superaquecimento do processador, um superaquecimento da memória, no caso a memória está sendo muito utilizada desnecessariamente, ok? A gente evita
a gente está parando o equipamento do cliente, que precisa estar sempre utilizando o equipamento todos os dias, ok? Limpando, fazendo essa manutenção preventiva de limpeza, troca de pasta térmica, ou mudando de lugar alguns componentes, fazendo uma remontagem mais limpa, tá? A gente evita esse tipo de parada, ok? Que seria algo mais grave, de deixar para fazer um diagnóstico mais longo, deixar mais tempo parado, vamos supor, um final de semana inteiro ou algo do gênero. Então, a manutenção preventiva vem com esse intuito de deixar o cliente sempre assim, no máximo, um dia ali com você, para você fazer a preventiva de limpeza, troca de equipamentos, troca de pasta térmica, de calor, fazendo uma remontagem assim, no máximo um dia com você ali, uma manutençãozinha básica você consegue fazer. E diminui os custos da manutenção. Por quê? No caso, a gente entra aí falando sobre diminuir os custos do próximo tipo de manutenção, que seria a corretiva. Como eu disse, se ocorrer de parar o equipamento do cliente e precisar trocar alguma peça, precisar fazer ou um reparo mesmo na própria peça, algo do gênero assim, a gente evita esse tipo de coisa com a preditiva e com a preventiva. Porque a preditiva a gente pode fazer a qualquer momento. O cliente pode chegar para a gente, pedir uma visita, e a gente pode fazer assim, em 1 hora, 2 horas no máximo, está pronto ali a preditiva, a gente checa se está tudo ok. A preventiva, ela pode levar um dia, para você estar ali com a máquina do cliente para fazer uma limpeza, uma remontagem melhor, para a gente estar fazendo a troca das pastas, ok? De uma maneira melhor ali para mais novas. Então, olha quanto tempo você já está começando a fazer o cliente a perder. Então, quanto menos tempo o cliente perder, quanto menos tempo você ficar com a máquina, mais eficiente você vai ser, melhor você vai estar, tá? Então, o que o cliente não quer é que a máquina dele fique parada. O que o cliente quer sempre é estar utilizando a máquina. Então, a gente tem que fazer o máximo possível, para que a gente não precise retenha a máquina do cliente. Então, é necessário que a gente sempre esteja justamente em contato com o cliente, para saber se teve alguma queda de rendimento, aconteceu alguma coisa incomum, entende? Justamente para a gente não precisar nem chegar na preventiva, tá? Num tempo curto da última preventiva. Porque geralmente eu digo que a preventiva, o ideal da preventiva é a cada 6 meses ou a cada 7 meses. Tá? É o ideal da gente estar fazendo a preventiva, justamente para não ter nenhum tipo de perda de desempenho na máquina, ok? E diminui os custos da manutenção, como eu disse, principalmente porque não vai haver necessidade do cliente estar trocando de peça ou qualquer coisa do gênero, ok? E na manutenção preventiva, como é feito a manutenção? Como é que funciona essa manutenção? No tipo, né, da manutenção preventiva, o que acontece? Acontece que a gente, como eu já expliquei, faz a limpeza, desmonta todo aquele trâmite de estar ali no gabinete, na torre do cliente, ou até mesmo no notebook, da gente ter que tirar a capa do notebook, tirar tudo do notebook, para fazer a limpeza ali do notebook do cliente, trocar as coisas, tirar a memória RAM, a gente tira tudo. Tá? Não interessa se é notebook ou se é computador, a gente vai precisar fazer uma desmontagem completa e limpar peça por peça, ok? Peça por peça. E daí a gente chega na nossa última manutenção, nosso último tipo de manutenção aqui, que é a nossa manutenção corretiva, tá? E a manutenção corretiva é meio que já um pouco do objetivo ali. Manutenção corretiva, corrige problema. Ponto final. Não tem outro intuito da manutenção corretiva a não ser corrigir um problema, ok? O que entraria nessa correção de problema?
Na correção de problema existe um dano, um erro ou qualquer coisa do gênero. Pode ser no meu software, tem um erro aqui no meu Windows. Não consigo ligar o Windows. É um tipo de manutenção corretiva. Uma das minhas memórias RAMs não está funcionando. Outro tipo de manutenção corretiva. Você vai ter que trocar o equipamento do cliente. Ou você vai ter que tentar fazer uma manutenção no equipamento para que o equipamento volte a funcionar. Se o equipamento não voltar a funcionar, você vai ter que fazer a troca. Então você vai ter que corrigir um problema existente. Ok? Você vai ter que corrigir algum erro, algum defeito, algum dano que existe no equipamento. No celular, a gente vai ver mais de dano de tela, ok? Telas quebradas, display quebrados, pode ser a carcaça em volta do celular quebrada. A gente tem os iPhones aí, os Motorolas que tem a capa de trás do celular de vidro. Então, isso é um tipo de manutenção corretiva, porque você vai precisar corrigir um dano que existe, ok? Um defeito que aconteceu, tá? Não é normal a capa de vidro estar quebrada, a capa vem inteira. Então, se o cliente quebrou ou aconteceu algo que fez o equipamento chegar a esse ponto, você vai ter que corrigir esse problema. No computador e no notebook também não é diferente. Pode ter erros no Windows, nos aplicativos dos clientes, ok? Pode estar havendo erro de o Windows, como eu comentei, não está reconhecendo a rede, não está abrindo a internet, não está o Windows está funcionando da maneira que deveria, estar muito lento ou está reiniciando a todo momento, ou o Windows está dando tela azul, ok? Então esses são vários tipos de correções aqui, só alguns exemplos, são vários tipos de correções que a gente pode estar fazendo ali incisivamente sempre que existir, ok? Esse tipo de correção é o que você vai fazer, tá? A manutenção corretiva vem para isso, corrigir problema, dano ou algum defeito que tem no equipamento, ok? Como eu estava explicando, a manutenção corretiva ela pode ser tanto em software quanto em hardware. No caso, o hardware é o equipamento físico que a gente vai estar mexendo ali, no caso na torre, no gabinete ou no celular mesmo, tá? E a gente também pode fazer no software, que seriam os aplicativos, que seriam o sistema operacional do cliente, coisas desse gênero, ok? E a única que não tem nenhum tipo de benefício é a manutenção corretiva, porque é necessário que o computador do cliente fique parado para que você corrija o erro. Pode ser um erro rápido de 1 hora, pode ser um erro de 1 hora, mas não vai deixar de ser um tipo de prejuízo, porque você vai estar corrigindo uma falha, você vai estar corrigindo um erro, um dano que existiu ali, ok? Então é necessário sempre que vocês prestem atenção nesse tipo de coisa, tá? Porque, como eu citei aqui, a preditiva é justamente para você nem pensar em chegar na preventiva. Então, para você realmente antecipado o erro ou qualquer coisa que possa estar acontecendo. Uma pequena oscilação em algo que você já vai estar vendo ali na preditiva. Se você teve a necessidade de passou aquele período todo, 6 meses, 7 meses, e chegou na manutenção preventiva, tudo bem, é normal, a manutenção preventiva é feita de épocas em épocas, e tem um custo baixo que é apenas da desmontagem e montagem que você vai estar fazendo ali, ok? E ela vem no intuito de justamente não existir defeito, não existir falha, não existir nada. A preventiva, gente, não é só no hardware, tá? Não é só no equipamento ali, na torre ou
no gabinete do notebook, aquela tampa traseira, ou até mesmo no celular, se você estiver fazendo algo, tá? Também nos softwares, também no Windows, no sistema operacional do cliente, também pode ser nos aplicativos que estão apresentando algum tipo de baixo rendimento, ok? A preventiva é justamente para isso. Se chegou na sua corretiva, aí aconteceu alguma falha ou nas outras, ou o cliente fez má utilização do equipamento, tá bom? Então é importante que vocês sigam esses 3 passos, porque a preditiva e a preventiva, ela vem com o intuito de baixo custo e você está ali economizando sempre o tempo do cliente, que você vai estar só entrando em contato com ele a cada 6 ou 7 meses. Tá bom? Essa é a minha recomendação para todas preventivas. E é isso a nossa palestra de hoje. É assim que nós fazemos esse tipo de manutenção, ok? Esses 3 tipos de manutenção são essas situações. Vocês vão encontrar muitas situações, tá? Diversas situações onde a gente não consegue prever as coisas dos clientes. Pode ser uma máquina que está parada há anos, tá? Com vários problemas de conexões, que aí você vai ter que fazer já a preventiva, que vai ser a limpeza do equipamento, que vai ser trocar a pasta térmica. Provavelmente a pasta térmica pode estar dura, pode nunca ser mexido, aquele computador tá com, sei lá, crostas e mais crostas de poeira, tá bom? Pode receber um equipamento totalmente danificado, onde o cliente não sabe nem o que aconteceu, e daí você vai ter que fazer uma corretiva, mas para você fazer uma corretiva, você vai ter que identificar todos os problemas, tudo que realmente está acontecendo para passar para o cliente. Ou você pode receber clientes maravilhosos que saibam os problemas, ou que às vezes nem sabem os problemas, mas estão ali dispostos a te ajudar a encontrar algo ou passar informações privilegiadas do que aconteceu quando teve mau funcionamento ou coisas do gênero, beleza? Então, essa é a nossa palestrinha de hoje. Fiquem ligados que toda semana vai sair palestra, toda sexta-feira, tá? Então, mandem mensagem pra gente, entrem em contato com a nossa recepção e fiquem ligados no nosso mural da Evolutimeyer lá, para vocês ficarem sabendo de todos os acontecimentos e eventos que a gente vai ter no mês, ok? Muito obrigado pela presença de vocês. E mais uma coisa, para você receber o seu certificado da palestra de hoje, clica no link aí embaixo. É um Google Forms, é um formulário do Google que a gente está fazendo, que é onde você vai ter que completar o seu nome, o seu e-mail e também vai precisar tá colocando o seu número de WhatsApp, ok? Muito obrigado a todos por comparecerem, por estar assistindo essa palestra aí. E boa noite a vocês, boa tarde, bom dia e até a nossa próxima palestra, ok? Tchau, tchau.